Muito bem, nós estamos com o Orientes falando do poder das palavras. Você pode fazer a sua comunicação através, pode usar a sua palavra ligando para cá no 19 3871 9620, 19 3871 9620, ou por e-mail, se você prefere escrever e não falar nada, dizer por palavras orientes@rs21.com.br. Nosso Twitter @orientes21 e o nosso Facebook é uma página Oriente-se com hífen. Agora, eu percebo principalmente nas relações mais importantes, onde estão carregadas de sentimento, então com as minhas filhas, com a minha esposa. Eu comentava com eles aqui fora do ar que uma das coisas fundamentais, principalmente no meu casamento, eu aprendi a ouvir. E eu percebo que quando a gente conversa de uma maneira mais intensa ou talvez mais profunda, tem uma cadência a conversa. Você tem um momento de falar e você precisa ouvir bem para prestar bem atenção no que você vai dizer, não é, Débora? É verdade. Isso eu sempre, quando eu faço orientação com pais, eu falo da importância do saber ouvir, né? Às vezes eu pergunto, mas vocês têm diálogo em família? Temos. Então é aquele pai que só pergunta, não permite que o filho fale o que realmente está sentindo. Não fica atento ao mais do É filho. verdade. E são filhos que, quando aprendem a responder o que o pai quer ouvir, aí é o fim do diálogo familiar, porque aquele filho sabe que se ele contar a verdade, o pai vai vir com bronca, com muita coisa. Então, ele aprende a falar o que o pai quer ouvir. Então, quando acontece isso num contexto familiar, é muito ruim. Porque aí, realmente, a verdadeira intenção da fala, do diálogo, ela se perdeu. Porque aquele pai vai continuar perguntando, e aquele filho vai responder o que ele quer para que vire uma, vamos dizer assim, pseudo-harmonia dentro do contexto familiar. Agora, essa conversa, esse diálogo, ela envolve a nossa atenção. Você precisa estar atento. Não basta você estar lendo o jornal e perguntar para o seu filho e não ver, às vezes, a boca que ele torceu ou a meia careta que ele fez. E aí, filho, como é que foi a prova? Fui bem. E às vezes ali ele já disse tudo, né? E denota uma frustração e que você não percebe. A escuta também se dá por outros meios, não é só com os ouvidos. Né? E eu acho que numa relação, no contexto familiar mesmo, entre marido e mulher, até como exemplo para os filhos, né? Do jeito que esse pai ouve o que essa mãe tá falando, está se expressando, ele vai perceber, poxa, ele dá atenção, ele responde, eles trocam. Não é um constante, aquele diálogo onde só um fica ali o tempo todo falando e o outro, como você falou, não está dando atenção, não está percebendo a necessidade do outro. Então, isso vem também como exemplo para os nossos filhos, né? Até mesmo para professores também, né, Ivan? Também, mas aí a gente precisa pensar assim. Quem quer se arriscar a ter um diálogo em casa precisa de 2 ingredientes fundamentais. Primeiro, o tempo. Não dá para conversar com TV ligada ou fazendo outra coisa, mexendo no computador. Precisa de tempo, precisa olhar. E a segunda coisa é lembrar que as relações familiares, elas têm na palavra um componente muito importante, que é a emoção à flor da pele. Então, como é o início de um diálogo numa família normal? Provavelmente vai ter grito, choro, xingo, reclamação, porque a porção de angústia que nós temos, aquela angústia que eu falei, a gente sempre leva essa angústia ou através de sintomas patológicos para os lugares, ou para casa, que é o nosso lugar de levar nosso sofrimento. Com as reações desproporcionadas. Isso. Então, vamos começar a conversar e aí uma família normal começa uma conversa como? Alguém faz uma pergunta e traz o sofrimento do outro. Então, vem grito, vem xingo, vem choro. E aí as pessoas que querem ter um diálogo precisam esperar essas palavras de sofrimento virem, esses xingos, esses choros, e daí começa o diálogo.
Aí deixa eu só colocar aqui para você continuar falando, que vai ser muito interessante isso. Mas algumas pessoas, talvez pai ou mãe, que não suportam esta situação, diz assim, não dá para falar com você. vocês. Não é assim? Ô, Lúcia, você roubou minha fala. Mas esse é o ponto da família, né? É na família que a gente se dá o direito de levar o sofrimento pela palavra. Nossa raiva, nosso medo, nossa angústia, nossa culpa. E aí o outro tem que acolher isso, a palavra e o sofrimento que vem junto, para daí começar a acontecer o diálogo. Então, como é uma vida em família normal, uma família normal que se comunica, então toda vez que alguma coisa vai ser conversada, a viagem do fim de semana ou a escola, a comida ou qualquer coisa, vai haver primeiro essa manifestação da angústia de todo mundo. Então, alguém precisa entender que isso é normal. Então, a primeira fase de uma tentativa de diálogo é a crise. E aí, quando estas palavras cheias de angústia são colocadas nos outros, aí vem as outras palavras com o significado exato do que eu estou sentindo. Mãe, eu não consigo ir bem em matemática. Pai, a minha namorada está querendo terminar. Ou eu sou o mais baixinho da classe e isso está me trazendo problema. Então, a família, o casal de namorados, o casal casado, a família, precisa entender que é lá dentro de casa que a gente se permite trazer o sofrimento pela palavra. Que isso é bom. E isso é bom. Saudável. Então, quando essa mãe, que a Lúcia falou, não dá para conversar com você, ela interrompeu algo sagrado, algo importantíssimo. O mesmo casal. Vejam, o que é um casal? São duas pessoas diferentes, com duas histórias diferentes, que vão aprender a conviver durante toda a vida e não vão aprender. Percebe? Mesmo que fiquem 100 anos juntos. Porque a cada momento vem um sentimento novo que eles vão ter que suportar um no outro. O aprender, acho que está exatamente nisso, em entender que é assim e vai viver assim. E vai viver assim. É? Então, daqui a pouco, 2 dias maravilhosos. E daqui a pouco um terceiro dia cheio de confusão. Por quê? Porque alguém está mais angustiado hoje. Essa mãe, essa esposa está angustiada como mãe, está angustiada como filha, seus pais estão doentes lá longe, ela está se sentindo culpada. Para quem ela leva a angústia? Para o marido. Então, assim, todo diálogo familiar é sempre antecedido por uma crise. Por isso, a gente tem que conversar lá, sentado no chão, deitado na cama, esperar a crise passar para a gente poder escutar qual é a angústia que está atrás disso. E sempre vem, se as pessoas não fizerem isso que essa mãe, que a Lúcia falou, faz, ou entre os casais. Então, o que é um diálogo? O diálogo é um sofrimento que depois vira um ganho, um grande ganho. E suportar esse sofrimento daquele momento... Aí está a grande arte, né? Essa é a arte. Porque você vai escutar, talvez, a pessoa amada dizer algo que ela está traduzindo, então, sua tensão, seu sofrimento, sua angústia, mas aquilo te angustia. E esse é a hora do silêncio, a hora de você ouvir. E isso tem que ser exercitado. Não adianta você que está nos ouvindo falar assim, então a partir de agora eu vi aí o jeito como é feito e agora é fácil. É fácil, não é fácil. Sabe o que eu... A gente tem, é um exercício constante que você tem que ir voltar e voltar. E aí, e não é que daqui 10 anos vai ser fácil também, não, né? Com o tempo, e aí que você é o vai se interessante, percebendo nessa situação. Aí que é o diálogo. fundamental ouvir, porque às vezes você pode dizer uma palavra maldita nessa hora a partir da angústia que ela te causou. Então, quando você escuta bem, aí você traduz de uma maneira mais clara e menos ofensiva o que você está percebendo e até também o que você está sofrendo junto. É verdade. Não é? E aí fica mais amena a situação e a gente consegue dar sequência. Mas você sabe, Laerte, eu estava aqui pensando uma coisa no que a Débora falou, no que o Ivan falou, quando o Ivan coloca assim, escutar o que a sua mulher como mãe
está querendo dizer, como esposa está querendo dizer. Eu pensei agora que existe também, no meu trabalho, uma percepção que muitas dificuldades das pessoas vêm por não entender o seu papel. Porque nós temos vários papéis na vida, não é? E cada papel vai ter uma forma de pensar, uma forma de falar, uma angústia peculiar. Uma angústia peculiar. Então, em um momento, às vezes, eu como mãe, estou otimamente bem com a minha filha, mas como esposa tive um problema ali e acabo não tendo possibilidade de falar isso com o meu marido. E será que isso não vai ser carregado aqui para os filhos? Então, essa diferença também, o dividir cada papel na sua vida, vai nos ajudando também a melhorar essa escolha das palavras. Não é? Porque, como a Débora falou, não é uma coisa fácil, não é simples de se fazer, então amanhã eu já estou toda resolvida. E nem nós aqui que estamos falando sobre isso, também podemos dizer que nós somos perfeitamente normais na forma de falar e que não vai ter algum momento em que eu carregue mais ou menos. Agora, a percepção para fazer cada vez melhor é que vai controlar a nossa vida. Ô, Lúcia, a vontade. Os pais, nesse sentido, na questão da educação, ou até o esposo com a esposa também, na família, é importantíssimo isso. Lá em casa, chegou uma época que a minha filha estava numa crise na escola, e a gente conversou, e a gente chegou numa encruzilhada, não sabia mais o que fazer. Aí a gente sugeriu, filha, vamos procurar uma psicóloga, né? E aí foi fantástico, porque a gente conseguiu destrinchar de uma maneira muito fácil, algo que era muito fácil de esclarecer e que a gente parece que não entendia o significado que estava por trás das afirmações. Mas porque você sabe que agora, esse ano, trabalhando lá dentro do Colégio Notre Dame com as crianças, eu consigo perceber, às vezes, que tem crianças com problema na escola de aprendizado, mas o problema dela não é de aprendizado, o problema é de relacionamento. Não é? E aí a criança não sabe dizer isso. Ela está com dificuldade no português, está com dificuldade da matemática, mas porque ela tem, muitas vezes, outras dificuldades no relacionamento que estão dificultando com que ela realmente assista à aula. Né? Então, a dificuldade de aprendizado que chega às vezes para a Débora, né? Não é exatamente de aprendizado, né? É verdade. Às vezes não é nem a professora, às vezes um colega, sim, não é? Alguém que te oprime ali, de certa relacionamento. forma. Às vezes a professora está se esforçando muito, está se esmerando demais, mas são muitos ali. E não dá para perceber isto. Por isso que existe muito a importância da família, dessa conexão. Porque, às vezes, a família pode descobrir isso. Mas, se a família não descobrir e só olhar que a criança está tendo nota baixa, né? Qual é a razão para essa nota baixa? Como é que meu filho está se relacionando? Será que ele tem todos os amigos? O que está acontecendo ali, né? Que pode estar realmente gerando uma outra dificuldade, que são os papéis que, desde criança, nós estamos confundindo. Agora, os pais, de maneira geral, podem ajudar muito, tudo bem, mas eu perguntava para eles aqui fora do ar, vou perguntar aqui no ar, quando começa aquela idade do envolvimento emocional, de maior consciência, talvez na adolescência, quando a pessoa já se expressa mais, já tem mais condição de enumerar o que está sentindo, existe uma idade apropriada para a gente começar a ir mais fundo e colher melhor do sentido, do significado daquilo que se está vivendo com os nossos filhos? Por incrível que pareça, essa época onde a gente mais define o que a gente está sentindo é entre os 4,5 e os 9 anos de idade, que a gente chama do período de latência. Então, algumas pessoas já devem ter observado, por exemplo, uma criança de 8 anos com uma ética interna incrível, conseguindo interpretar o que o irmão está sentindo. A gente chama de independência, né? Esse aqui é tão independente. Isso. E assim, com uma consciência muito boa. E às vezes ela perde tudo isso quando entra na adolescência. Ou quando, às vezes por algum diferencial físico, intelectual, monetário, aí
social, ela começa a sofrer bullying. Então, assim, o bullying é uma coisa muito antiga. O bullying começa quando o homem ficou de pé na caverna, né? Então, sempre a gente tem palavras malditas para os outros. Mas, antigamente, as crianças sofriam bullying. Nos anos 40, 50, 60, corriam para casa e tinha uma avó lá fazendo tricô e ela se jogava no colo da avó e falava: ai, vó, está acontecendo isso. Hoje, nós sofremos bullying no trabalho, na escola, na rua, mas a gente não tem este lugar aonde isto vai. Então, muitas crianças que sofrem bullying vão jogar na escola, na aprendizagem, essa condição e que a Débora vai lá perceber, porque elas não têm onde colocar essa angústia. Às vezes tentam colocar no professor mais querido, mais sensível. Professores sensíveis, professores bons, sofrem muito hoje, porque os adolescentes e as crianças tentam levar essa angústia para eles. E professores indiferentes têm uma classe quietinha, bonitinha, louca para acabar a aula, para eles irem embora. Então, assim, esta inter-relação que a Lúcia está falando, esta coisa da inter-relação, a gente tem que pensar, nada é de graça na vida humana. Um amigo custa caro, uma namorada custa caro, a avózinha que eu estou com saudade custa caro, o cachorrinho que morreu custa caro, a mudança da casa custa caro. Então, sempre a fala, sempre a palavra tem que ser trazida com esta emoção que eu tenho sobre aquilo que está acontecendo. O meu melhor amiguinho na escola, eu cheguei segunda-feira na escola e descobri que ele fez aniversário e não me convidou. Percebe? E isto pode parecer uma coisa curta e tola para uma pessoa que está mais preocupada com o intelecto, mas isto pode ser um sofrimento para o resto da vida se essa criança não conseguir colocar isso. E aí, como o amiguinho está na escola, ela começa inconscientemente a agredir a escola. Através do quê? Do português, da matemática, de não conseguir decorar alguma coisa, de não conseguir falar, de não conseguir se expressar, porque ela está se sentindo lesada. Então, Ô Ivan, voltou aqui a questão da distimia. A Cláudia está perguntando se a distimia tem cura e como tem. A Como é que distimia não chega a tem cura? cura, porque não é uma doença. A distimia pode ser desmanchada. Então, quando um profissional percebe a distimia no outro, e quanto mais cedo Acho perceber, interessante melhor. você voltar no significado de distimia para quem ligou a televisão Então, recentemente. distimia é um distúrbio do humor. Distimia é a capacidade que algumas pessoas têm de destruir aquilo que está bom para elas, de marcar um compromisso consigo mesmas, né? Então amanhã é sábado e eu vou tomar aquele sorvete que eu gosto e daqui a pouco são 11 horas da noite e eu não fui. Então a distimia é a capacidade da sabotagem, da autossabotagem, pelo medo que aquele bem traga um mal escondido, este mal que foi trazido por um ato ou por uma palavra no passado. Então, a distimia não tem cura no sentido de doença. A gente desmancha as distimias no trabalho terapêutico, às vezes com a ajuda de um antidepressivo e com a ajuda da psicoterapia, que é a logoterapia, a terapia da palavra, né? A gente usa a palavra para poder cuidar das pessoas. E desmanchar aquele nó, como você fala, aquela maldição, acaba a distimia. Mas precisa de ajuda profissional, Porque sempre. essa distimia ela foi construída através de palavras para si própria, né? Ela foi construída através de palavras. Da ausência da verdade, então a presença da mentira, ou da ausência da boa intenção. Né? De repente eu descubro que aquele tio que estava brincando comigo, comeu pipi, não era uma brincadeira, era um prazer só para ele. E ele fez algo ruim comigo. E a partir daí, isso pode trazer a distimia, que é esse humor complicado. Quando eu estou feliz, eu me agrido. Quando eu estou feliz, eu destruo. Quando eu estou feliz, eu paro. Quando eu estou feliz, então, eu marco uma viagem
E aí eu tenho tanto medo que essa viagem seja boa que eu vou estragando a viagem. Quando eu volto, aí eu falo da viagem como se ela tivesse sido maravilhosa. E as pessoas falam, mas você nem se divertiu, né? Então, esse é o distímico. Então, assim, a gente desmancha a distimia indo buscar a palavra mal dita ou o ato mal feito. Tá, hoje nós temos uma sociedade que as pessoas se comunicam um pouco. Você estava falando aí da avó que não tem mais aquela avó fofinha, gordinha, quentinha, acolhedora, fazendo tricô no sofá para a gente correr para o colo dela. Isso. Né? Isso tem prejudicado as pessoas porque não tem com quem falar. Exatamente. O que a gente pode trazer de possibilidade de enriquecimento para as pessoas como uma dica geral? Porque, por exemplo, eu continuo com a história dos namorados, né? Ah, ela pode não ter sido tão ruim, beleza, tal. Mas eu vejo que uma grande arte, eu até muitas vezes em retiros de casais eu falo disso. Eu com a minha esposa somos muito confidentes. Isso nos ajuda muito. Somos muito amigos. A gente conversa sobre tudo e conversa muito. E eu vejo que as pessoas conversam muito pouco, mesmo os casais. Isso. A sociedade pós-moderna, ela retirou da nossa vida e está retirando de uma maneira muito rápida essa perda de tempo de ouvir, de se aproximar do outro, de abraçar, de ficar de mão dadas, de colocar no colo. E a sociedade pós-moderna nos trouxe uma coisa que é um excesso de objetos de prazer. Se você imaginar o que a gente tem hoje de objetos de prazer, o bar aberto o tempo todo, os aparelhos eletrônicos, os joguinhos, e, enfim, o sexo fácil e tudo mais. E isto causa uma perda afetiva, que é a insatisfação. A gente está insatisfeito o tempo todo, porque a gente precisa usar todos esses objetos de prazer que hoje a sociedade pós-moderna nos traz, e a gente não tem condição de usar todos, não dá para ter prazer o tempo todo. Isso. Então, essa coisa do excesso de prazer, a necessidade do gozo imediato, faz com que coisas como o afeto, ficar junto com a criança que está agitada até ela se acalmar, escutar o que aconteceu na escola, isso seja tratado como eu não estou tendo prazer agora. Então, as pessoas perderam a noção de que a confidência, ser afetivo, É um parar, outro tipo de prazer. É o melhor prazer. Sim. Porque ele não vem no momento em que as coisas estão acontecendo. É o prazer que vem depois, quando você percebe o bem que aquilo causou para as duas pessoas que estão envolvidas, ou para todas que estão envolvidas. Então, assim, a sociedade pós-moderna nos trouxe necessidades. Então, tem que ter o iPhone 5 e não sei o quê, e o jogo lá, e o PlayStation 3. E aí a gente se enche de objetos de prazer, mas insatisfeitos. E a afetividade, ela, como disse, vamos ter uma conversa em família. Essa conversa não começa com prazer. Ela começa com um aparente desprazer, que são as angústias que vêm do final do dia, da escola, do trabalho, da mãe doente, lá, da mãe que está doente, da irmã que é mais pobre que ela acha que tem que ajudar. Enfim, o drama humano, quando a gente vai repartir o drama humano, ele não começa com prazer, mas ele termina com prazer. Um choro, um abraço, um pedido de desculpas. E esse prazer, que ele é assim, oceânico, é um prazer que toma conta de nós e nos deixa muito bem, a gente está evitando esse prazer, porque para chegar nele tem que começar com o desprazer. Mas eu vou lá no meu computador, entro na rede social e converso, entre aspas, mentiras, porque atrás do teclado as coisas têm que ser curtas, rápidas e não expressam sentimentos. Né? Você vê que as pessoas fazem hoje, elas tiram fotografia de um sanduíche e mandam para o outro, olha o que eu estou comendo. Tem uma charge muito bonitinha, é assim mesmo. Tem uma charge bonitinha que mostra um cachorrinho com um computador teclando, não é? E está escrito assim, eu posso teclar o que eu quiser, porque ninguém sabe que eu sou cachorro mesmo. Isso. É uma despersonalização que nós estamos fazendo. Exatamente. Mas voltando a essa história do prazer, né? A confidência que você conta aí, sua e da sua esposa,
essas confidências, né? Então, são conspirações que a gente faz entre nós, né? O que é conspiração? É co-inspirar junto, é respirar um perto do outro, né? E ouvir, e ter o que falar, ter o que dizer, ter uma palavra salvadora para o filho que está em sofrimento. A palavra salvadora às vezes é, puxa filho, eu também passei por isso. Percebe? E aí o filho se identifica com o pai, imagina que o pai compreende o que ele está sentindo. Então, assim, por que nós paramos de fazer isso? Porque, de alguma forma, quando nós saímos da era moderna, das guerras e tudo mais, e entramos nessa era pós-moderna, a gente começou a imaginar assim, que a vida é tão curta, é tão pesada, que nós temos que ter prazer, 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 e de repente virou um desprazer a afetividade. Tá, a gente volta nesse assunto, a gente vai para o intervalo e volta já já com Orientes para você.